E como eu disse para vocês no último culto, na quarta-feira, existe um paralelo entre o que nós estamos vivendo hoje e o que já aconteceu no passado, né? Isso que nós estamos vivendo hoje é novidade para nós, né? Mas não é novidade para a humanidade, tá? Eu até disse para algumas pessoas que a Páscoa que nós vamos participar esse ano, ela é especial. E ela é especial por um motivo, porque ela talvez seja a Páscoa da nossa geração, é com certeza a Páscoa mais semelhante da que aconteceu na instituição da Páscoa e também na Páscoa de Cristo, quando Cristo, não a primeira Páscoa de Cristo, mas a primeira Páscoa da era cristã, né? Quando a Páscoa ganhou um novo sentido para as nossas vidas, né? Mas antes eu gostaria de nós entrarmos no texto e entrarmos na mensagem, e aí durante a mensagem vocês vão entender esse paralelo entre o que nós estamos vivendo hoje e o que já aconteceu no passado. Se nas outras Páscoas a gente já conseguia trazer uma semelhança daquilo que Deus ensinou lá, com relação à nossa vida, a Páscoa com relação à nossa vida hoje eu entendo que ainda mais nós vamos ver como Deus nos ensina em todos os momentos, talvez nos nossos momentos mais difíceis sejam os momentos em que Deus mais nos ensina, né? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 17. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6 e versículo 17. Amém? Eu já percebi que eu falo muito amém, tá, gente? É um vício. Mas é um vício bom, né? Mas graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração. As verdades estão nos ensinamentos que receberam, mas nós damos graças a Deus porque vocês, olha só, Paulo falando, nós damos graças a Deus porque vocês que antes andavam em caminhos pecaminosos, antes andavam no pecado, agora vocês não andam mais nesse caminho, vocês não andam mais no pecado, ou seja, vocês transformaram as suas vidas. E como que nós podemos enxergar essa transformação? Através da forma como que está se vivendo, através da forma das atitudes, né? Vendo, né? Paulo vendo como eles estavam vivendo, ele percebeu então uma transformação de vida, que essa transformação de vida veio através do conhecimento da palavra. Então ele está dizendo a Deus, né? Porque consegue ver essa transformação na vida destas pessoas, né? E ele percebe, ele observa que essa transformação é devido ao conhecimento, né? Que eles adquiriram conhecimento, e adquirindo o conhecimento eles mudaram as suas vidas, eles começaram a agir da forma com que a palavra orienta, tá bem? Esse é um texto de introdução, tá? Na verdade seria até o meu texto final da mensagem, da pregação, mas eu queria colocar ele no começo para depois a gente reafirmar ele no final, tá? Agora nós vamos lá para Êxodo. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 11,
Êxodo capítulo 11, nós vamos dar aqui uma pequena navegada, né, na história da Páscoa, né, para nós eu não sei o que está acontecendo hoje, geralmente não trava desse jeito, tá bom? Mas se você me ouviu, eu pedi para você abrir no livro de Êxodo, tá? Êxodo capítulo 11. Nós vamos ver ali o nascimento da Páscoa, né? A institucionalidade, quando a Páscoa foi instituída por Deus, ok? Quando a Páscoa foi instituída por Deus. E no capítulo 11 de Êxodo, a gente vê a praga, né? Deus anunciando a 10ª praga, a 10ª e última praga que ele lançaria contra os egípcios, né? Contra o povo do Egito, tá? E ali, se a gente perceber ali no 11, no capítulo 11, é quando ele vai anunciar então essa 10ª praga. E no capítulo 12 a gente vai ver ali Deus instituindo a Páscoa, e durante todo o capítulo 12 ele vai instruindo, Deus vai falando com Moisés e com Arão, instruindo os dois a como tudo isso deveria ocorrer, instruindo eles dos detalhes, como eles deveriam aconselhar, guiar o povo para que eles pudessem não sofrer os males, né, dessa 10ª praga, mas também serem abençoados com isso que está acontecendo. Eu leio capítulo 11, o versículo 1, né? Êxodo capítulo 11, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito, então ele os deixará sair daqui, e quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente, ok? Então Deus chega para Moisés e fala para Moisés: Moisés, eu vou lançar só mais uma praga, é a 10ª e a última praga, tá? Mas essa praga vai fazer com que Faraó mande vocês embora daqui. Ele vai expulsar vocês depois dessa praga. Então, se preparem, vocês terão que estar preparados, porque além disso acontecer, rápido, vocês precisam se preparar. Desculpa aí, gente, tá travando um pouquinho hoje. Então vocês precisam se preparar, vocês precisam estar preparados para esse momento, né? Então, continuando no texto de Êxodo, no primeiro versículo, ele diz então que isso vai acontecer, que ele vai lançar uma praga sobre o Egito, é a 10ª praga, e que essa praga vai dar fim à escravidão, ok? E como ele relata a praga, todos nós sabemos, a 10ª praga é a praga da morte de todo primogênito, né? É a morte de todo primogênito, tanto humano quanto animais também, né? Só que Deus, ele dá uma palavra para Moisés, que essa palavra ela se perpetua durante toda a palavra, que é o cuidado de Deus sobre o seu povo. Seguindo um pouquinho para frente, versículo 6, a partir do versículo 6, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes. Nem jamais. Porém, com nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios
e os israelitas, ok? Então primeiro Deus anuncia que vai lançar a praga, e quando ele fala qual é a praga, logo se vê que era terrível, que era uma praga que realmente ia abalar as estruturas do Egito. Aqui próprio no versículo 6, ele está dizendo, olha, vai haver grande clamor, como nunca houve e como jamais haverá. Ou seja, era uma coisa que realmente ia mexer demais com o Egito. E se mexe com o Egito, mexe com todo mundo que vive lá, mexe com todo mundo que mora lá. Mas no versículo 6 e no versículo 7, Deus vai dar uma acalmada ali para Moisés, dizendo, Moisés, só que o meu povo, né, o meu povo, ele não vai sofrer dano algum, tá? Nem as pessoas e nem mesmo os seus animais. Por quê? Para que vocês entendam que eu faço distinção entre os egípcios e os israelitas. Se a gente for trazer para nossos dias hoje, né, não é difícil da gente fazer essa distinção. Seria como se Deus chegasse para nós e dissesse assim, olha, vai acontecer algo que vai abalar as estruturas do povo, das pessoas, mas fique ciente que o meu povo eu guardo, o meu povo eu protejo, o meu povo fica guardado por mim, o mal não vai acontecer contra o meu povo. Por quê? Porque eu sei separar, eu sei distinguir entre o meu povo e aquele que não é o meu povo, né? Então a gente já tem aquela percepção gostosa de dizer assim, eu sou filho de Deus, eu sou guiado e protegido por Deus. Deus me protege, Ele me guarda, Ele cuida de mim, né? Durante qualquer ocasião, durante qualquer coisa que aconteça, eu sei que Deus está me guardando, de que Deus está cuidando de mim, né? Mas tem um detalhe aqui, tá? Que quando ele se refere ao povo dele e ele fala sobre israelitas e egípcios, nós precisamos entender uma coisa, que durante todos os tempos, muitos estrangeiros, eles se converteram a Deus. E a própria palavra diz que todo aquele que se converte a Deus, ele se torna parte do povo de Deus, mesmo que não seja de sangue. Ele se torna parte do povo de Deus, né? A adoção, né? É que nós somos adotados por Deus, pela fé, né? Pela fé que nós desenvolvemos hoje, a fé em Cristo, né? Pela fé que nós desenvolvemos em Cristo, nós nos tornamos então filhos adotivos de Deus, né? Mas isso não é mérito só do Novo Testamento. No Antigo Testamento também isso é claro, inclusive nas leis, né? Inclusive nas leis da palavra, as leis de Moisés, a gente vai ver isso várias vezes relatado, né? Que Deus sempre orientava o povo a acolher todo aquele que confessasse a fé em Deus e dissesse assim, não, eu confesso a minha fé no Deus verdadeiro, no Deus hebreu, né? Como ele é muito citado no Antigo Testamento, ou Deus dos hebreus, eu confesso a minha fé no seu Deus e obedeço às direções, às doutrinas. Não só eu confesso a minha fé em Deus, mas também vou caminhar, vou seguir as doutrinas, as diretrizes do povo hebreu. Eu vou caminhar como o povo hebreu caminha, tá? Então, nós precisamos entender que quando ele fala assim, eu sei distinguir os egípcios dos israelitas, e quando a gente traz isso para nós, quando ele diz assim, eu sei distinguir o meu, vou traduzir mais ou menos aqui para nossa linguagem de hoje. Eu sei distinguir quem é meu filho de quem não é meu filho.
Eu sei distinguir quem é meu povo de quem não é meu povo, tá? Isso não se trata apenas de sangue, assim, tá? Seria mais ou menos assim: eu vou para a igreja, então eu sou do povo de Deus, né? Eu acredito em Deus, né? Vamos entender uma coisa, que até Faraó acreditava em Deus, né? Porque ele entendia que havia uma competição entre o Deus de Moisés e os deuses que ele venerava no Egito. Então, se ele acreditava que existia uma competição entre o Deus de Moisés e os deuses dele, significa que ele acreditava que existia o Deus de Moisés, né? Ele só achava que estava do lado certo, ele só acreditava que os deuses dele eram maiores do que o Deus de Moisés. De fato, ele acreditava que existia o Deus de Moisés. Então, o fato de eu apenas acreditar que Deus existe não faz de mim parte do povo de Deus, ok? O que faz de mim parte do povo de Deus é a palavra de Deus, seguir as diretrizes de Deus. É isso que me faz, em primeiro lugar, é claro, crer, né, em Deus. E depois obedecer, ou seja, é crer e obedecer, né? Nós precisamos entender que a palavra, ela nos instrui, né? A palavra nos instrui e a obediência nos leva à recompensa. E vamos lembrar que a primeira e maior recompensa que nós temos é nos tornarmos filhos de Deus, ou seja, nos tornarmos parte do povo de Deus. Amém? Então, a gente viu então que foi anunciado uma praga, o povo foi instruído de que haveria algo que ia acontecer, que era a praga, e também Deus falou: olha, eu sei separar o meu povo, eu sei distinguir o meu povo, tá? Então, lembra sempre disso, uma promessa sempre tem um se, né? Sempre tem uma condição. Então, se vocês ouvirem as minhas instruções e caminharem, fizerem o que eu digo, vocês não vai acontecer mal nenhum com vocês. E aí, nós sabemos, né, como foi instruído. Eu quero ler aqui com vocês, nós vamos partir para o capítulo 12, Êxodo, capítulo 12, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus está começando a instituir a Páscoa, Ele está começando a ensinar, fala assim, durante séculos, né, vocês clamaram, o meu povo clamou por libertação, né? Durante séculos vocês estavam presos aqui no Egito, né? E durante boa parte desse tempo já como escravos, né, dos egípcios. Então, durante muito tempo vocês clamaram, vocês queriam ser salvos, vocês queriam ser libertos. Então eu estou dizendo para vocês, isso vai acontecer agora, isso está para acontecer, né? Mas para que isso aconteça, algo terrível precisa acontecer. Então eu já preciso começar a separar quem é de fato o meu povo. Eu preciso, vamos dizer assim, eu preciso conhecer o meu povo. Então, como a gente vai ver mais lá para frente na Bíblia, né? Mas a gente consegue associar a palavra de Deus diz que a ovelha reconhece a voz do seu pastor, né? Ela reconhece a voz do pastor e o segue, o obedece, né? Então seria mais ou menos isso. Olha, eu vou falar o que vocês precisam fazer. Aquele que fizer, você está entendendo que de fato vocês não se perderam totalmente, que de fato vocês ainda são o meu povo, aqueles que me ouvirem e me obedecerem. Tá?
Continuando, versículo 13 do capítulo 12 de Êxodo diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, né, quando eu ferir a terra do Egito. Bom, nós conhecemos as instruções que foram dadas, né? Deus fala para Moisés como eles deveriam se preparar, os elementos que teriam que ter, que era, para a gente resumir, seria o cordeiro, que deveria ser assado dentro da casa, para as pessoas da casa, o pão sem fermento, as ervas amargas, né? Eles deveriam comer então o cordeiro assado, o pão sem fermento e as ervas amargas, né? E nós sabemos ali que cada um desses elementos ele tem um significado muito importante dentro da palavra, dentro da Bíblia, né? E Deus dá essas orientações e ele fala: ó, vocês vão sacrificar o cordeiro e vocês vão retirar o sangue do cordeiro, e esse sangue vocês vão ter que passar nos umbrais das portas, das suas portas. E aqui, esse versículo que eu li, logo depois, já falou, cordeiro, você falou dos pães sem fermento, depois que ele já falou das ervas amargas, então ele fala: vocês vão pintar os umbrais das portas, e este vai ser o sinal. Este vai ser o sinal. Então são vários elementos que são colocados na palavra para a gente entender o propósito de Deus, tá? Isso é muita coisa, né? Como eu sempre digo, a palavra de Deus, ela é muito rica, tem muita coisa para a gente aprender dentro da palavra, e eu não vou poder explicar tudo hoje, senão a gente vai ficar aqui um tempão, e eu não quero prender muito tempo, porque eu ainda preciso associar isso mais para frente, tá? Então a gente já começa a ver aqui uma situação. A primeira Páscoa, que eles vão celebrar, né, foi uma Páscoa em quarentena, fechadinha dentro da sua casa, onde eles organizaram a ceia, né, os alimentos, os elementos, dentro das suas casas, e a própria palavra orienta: olha, vocês vão estar dentro das suas casas, cada um na sua casa, né, fechado dentro da sua casa, e ali, em família, vocês vão fazer, né, a primeira Páscoa, né? Então a gente já vê aqui a primeira associação, né, que da mesma forma com que nós hoje em isolamento, né? Assim como nós estamos numa Páscoa em isolamento, eles também na primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi instituída também em quarentena, né? Em isolamento, onde cada um tinha que estar dentro da sua casa, em família, protegidos, né? Por uma orientação de Deus. É importante a gente frisar isso, né? Por uma orientação de Deus, fiquem dentro das suas casas. E aí vocês vão assar um cordeiro para que vocês possam comer junto com a sua família. Vocês vão comer pães sem fermento e vocês vão comer ervas amargas. E assim Deus foi instituindo a primeira Páscoa. Amém? Continuando, o versículo 17 diz assim: guardai, pois, a festa dos pães ázimos, né? dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Amém? Deus instruiu a Páscoa, e ele, após instruir como a Páscoa deveria ser feita, ele então vai dizer: olha, vocês vão fazer isso, mas isso não vai começar e acabar aqui.
Isso tem que continuar, isso tem que se perpetuar. Vocês vão fazer isso para sempre, né? Perpetuamente, ou seja, vocês vão fazer isso para sempre, né? E o próximo texto que eu vou ler, que são os versículos 26 e 27, diz assim: e acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém? Alguns detalhes aqui para a gente entender. Primeiro, como eu disse, Deus institui a Páscoa e ele diz assim: isso é para que vocês não só façam agora, mas vocês precisam continuar fazendo isso, vocês precisam fazer isso por todas as gerações, vocês precisam fazer isso sempre, vocês precisam continuar fazendo isso. E no outro texto ele diz assim: e quando os seus filhos perguntarem por que vocês estão fazendo isso, vocês vão dizer: olha, nós estamos fazendo isso para lembrar daquilo que o Senhor nos fez, para que nós possamos lembrar daquilo que o Senhor nos fez, que o Senhor, um dia nós éramos escravos, né? E é claro, no contexto deles eles vão dizer assim: nós éramos escravos do Egito, mas Deus nos libertou das mãos do Egito, nossa terra, né? E nós nos tornamos então um povo livre a partir daí. Por isso todos daquilo que o Senhor fez. Isso então nós precisamos continuar passando, né? E quando ele diz, quando seus filhos perguntarem, vocês vão falar, tem um significado que não é só simplesmente para continuar passando para frente, não é para simplesmente manter essa tradição, mas é para dizer a cada um de nós que nós temos a responsabilidade de ensinar as próximas gerações, não só os nossos filhos, mas as próximas gerações de fiéis, as próximas gerações de cristãos. Eles precisam entender por que a gente faz o que faz. Para entender por que a gente faz o que faz, né? E aqui vale um adendo, né? Então, se as outras pessoas precisam entender por que a gente faz o que faz, em primeiro lugar, nós precisamos entender por que a gente faz o que faz. Porque muitas vezes a gente vê assim: por que lá na igreja de vocês fazem isso? Né? E a gente se depara com muitas pessoas que nem sabem por que faz. É costume, né? É costume, né? Se uma igreja faz algo eu vou dizer minha opinião, ela deve parar de fazer, né? Porque se faz algo só por costume, ela nem deveria estar fazendo, né? Se não existe um significado real, se não existe uma instrução de Deus para aquilo ser feito, não faz sentido fazer, entende? Não faz sentido fazer. Tudo que nós fazemos, nós precisamos entender por que nós fazemos. E se nós entendemos, a forma de nós fazermos vai mudar. A forma de nós fazermos vai mudar. Quando ele diz assim: vocês vão realizar o memorial da Páscoa todos os anos, e os seus filhos vão perguntar por que vocês estão fazendo isso. Se os filhos perguntam, vocês vão de concordar comigo. Quando uma criança começa a perguntar por que a gente faz alguma coisa, é porque aquilo chamou a atenção dela, né? A criança ela só pergunta quando chama a atenção dela, né? Então a gente vem para a Páscoa. Eu já vou trazer agora um pouquinho para o futuro, para depois a gente voltar, né? Quando a gente faz uma coisa, chama essa criança, eu quero trazer uma pesquisa que na verdade eu já falei algumas vezes já. Eu já conheço essa pesquisa, ela já é de alguns anos já. Uma pesquisa que disse que as crianças
foram feitos estudos com várias crianças, adolescentes e jovens, né? Desde criança até adolescente e jovem, e foi constatado uma coisa, que uma criança, ela muitas vezes ela é ensinada sobre o coelhinho da Páscoa, muitas vezes ela é ensinada sobre o Papai Noel, e essa mesma criança também é ensinada sobre Deus, sobre Cristo, sobre Jesus. E o estudo concluiu o seguinte, que vai chegar uma hora em que a criança vai descobrir que o coelhinho da Páscoa não existe. Vai chegar uma hora em que a criança vai descobrir que o Papai Noel não existe. Qual foi a conclusão? Principalmente os pais cristãos. O estudo concluiu o seguinte, que o seu filho um dia vai saber, provavelmente até mesmo por você, né, vai saber que o coelhinho da Páscoa era mentira. Que durante um tempo você ensinou para ele, olha, você já tem idade para entender que o coelhinho da Páscoa existe. Aí você vai dizer assim, filho, você já tem idade para entender que o Papai Noel não existe. E eles chegaram à conclusão de que as crianças que vão crescendo, elas estão esperando o dia, o momento em que os pais vão chegar para ela e vão dizer, filho, você já tem idade para saber que Deus não existe. Entenderam? Porque tudo que foi ensinado para a criança, que era verdadeiro, né? E muitas vezes porque a gente achava, tá na idade, né? Tá na idade, né? Então tudo que foi ensinado para ela que era verdadeiro, que na verdade não era verdadeiro, né? O coelhinho da Páscoa era verdade, agora não é mais. O Papai Noel era verdade, agora não é mais. Jesus era verdade, quando é que vão me dizer que não é? E isso fica na vida da criança e ela começa, como ela já não tem mais aquela mesma fé nas coisas que foram ensinadas para ela quando criança, ela começa a perder a fé em tudo que foi ensinado para ela. Porque tudo na vida dela, ou boa parte das coisas que foram ensinadas para ela, na verdade eram só fantasias, né? E aí ela fica se perguntando, será que Jesus foi outra fantasia que me foi ensinada? Entenderam? Então, nós temos essa responsabilidade de ensinar, e temos a responsabilidade de ensinar a verdade, né? E o que foi nos dado por Deus com relação à Páscoa é ensinar aos nossos filhos que um dia nós éramos escravos do pecado, mas pela graça de Cristo hoje nós somos libertos. Mas pela graça de Cristo hoje nós somos libertos. Essa é a Páscoa. Eu já falei várias vezes, quem me conhece sabe disso, eu não tenho absolutamente nada contra você dar um ovo de chocolate, você dar um ovo de Páscoa para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido, não tenho absolutamente nada contra, desde que o coelhinho da Páscoa não esteja no meio, entendeu? Desde que você deixe claro que é um presente seu para festejar a Páscoa, que é Cristo, e não o coelhinho da Páscoa, ok? Então nós precisamos nos atentar a ensinar aquilo que de fato é real e verdadeiro, aquilo que de fato faz sentido para a nossa vida, amém? Êxodo 12, 28 diz assim, e foram os filhos de Israel com o Senhor. Eu estava lendo Êxodo 12, 28, que diz assim, foram os filhos de Israel que fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Ou seja, eles fizeram exatamente aquilo que Deus tinha ordenado. E assim nós também precisamos aprender. Infelizmente, muitas vezes nós temos feito as coisas parcialmente. Muitas vezes nós temos feito as coisas para Deus como se nós estivéssemos fazendo para qualquer outra pessoa, e infelizmente muitas vezes a gente vê a palavra de Deus não sendo tão levada a sério como ela tem que ser levada.
E aí nós vamos dar uma viajada de tempo lá para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 1 a 5. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 1 a 5. Que diz assim: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse a seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se para prenderem Jesus e o matarem, mas não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo, né? Então Jesus, ele orienta os seus discípulos em período de Páscoa, né? Jesus orienta os seus discípulos falando: olha, a Páscoa está chegando, né? E como vocês já sabem, como eu já falei para vocês, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado, né? Então Jesus está novamente orientando eles: olha, eu vou morrer, está chegando a hora, e nós precisamos então nos preparar para esse momento. Então, novamente, uma situação difícil, né? Uma vem um ar assim de preocupação, até de pânico, né? Novamente, Jesus, ele dá uma notícia que para os discípulos era algo muito difícil de absorver, né? Era algo muito difícil de escutar e de simplesmente aceitar aquilo ali, né? Mas a gente vê, conforme o texto se adianta, nos versículos 14 a 16 diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me dareis, que me quereis dar, aliás, e eu entregarei ele a vocês. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Então Judas vai até os sacerdotes e negocia, né? Negocia a traição, né? Ali eles conspiram contra Cristo e negociam então para poder entregar Cristo para eles. E algo que já havia sido então falada por Cristo, né? Algo que Cristo já tinha que aconteceria. Então eles então estavam ali conspirando contra Cristo para poder matá-lo, né? Continuando o versículo 17, diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para o Senhor, para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: O mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa, né? Então os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, a Páscoa está aí, e o que o Senhor quer que a gente faça? Como que o Senhor quer que a gente arrume? Como que o Senhor quer que a gente organize? Jesus então vai instruir eles da forma que eles deveriam organizar. E aqui a gente vê então uma outra semelhança, que é o que?
novamente uma Páscoa vai ser realizada de uma forma diferente daquilo que eles estavam acostumados já na época, né? Jesus fala para preparar a Páscoa e que eles vão passar a Páscoa quietinhos, né? Dentro de uma casa, bem guardados, né? Novamente a gente trazendo um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, né? Se nós vermos então, nesse momento, estava havendo uma conspiração contra a vida de Cristo, né? Estava havendo uma conspiração que buscava matar Cristo, e então eles preparam a Páscoa. Cristo não vai deixar de ceiar a Páscoa, até porque ali na ceia da Páscoa ele já tinha algumas coisas importantes para fazer, né? Nós já sabemos, né, que ele tinha algumas coisas ali muito importantes para fazer, né, nessa última Páscoa deles, né, e primeira Páscoa da era cristã. Então eles de forma secreta, isolados num tipo de quarentena, porque eles não podiam ser descobertos, né? Apesar de Cristo já ter voltado ali para Jerusalém, porque ele sabia que precisava ser entregue para ser preso e depois crucificado, né? Ainda não era o momento, né? Ele ainda tinha coisas importantes para fazer e ele ia fazer. Então eles fazem os preparativos da Páscoa, assim como Jesus ordenou, e assim aconteceu. Continuando, Mateus capítulo 26, versículos 26 a 28, diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, Cristo institui a Santa Ceia. Institui a Santa Ceia, que vem a ser isso para nós, né? A Santa Ceia, em conjunto com o que aconteceu durante a Páscoa, ou seja, a morte de Cristo e depois a sua ressurreição, né? E é claro, principalmente a sua ressurreição. Então deu origem à nova Páscoa, né? Nós vemos como Cristo, ele completa aquilo que Deus instituiu lá para Moisés, né? Ensinando ao povo: olha, vocês vão fazer isso para se lembrar sempre do que eu fiz por vocês. Vocês sempre vão celebrar a Páscoa para se lembrarem que um dia vocês eram escravos, mas hoje vocês são livres, né? Graças a aquilo que eu fiz lá no Egito, né? Da mesma forma, Cristo agora vem até nós e diz assim: olha, vocês vão fazer isso em memória de mim, né? Depois que para que nós possamos nos lembrar que antes nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos livres através do que Cristo fez por nós, né? Nós não nos esquecemos daquilo que Deus fez lá atrás com o povo de Israel, livrando do Egito. E aliás, isso traz muita coisa para nós ainda hoje, né? Porque enquanto nós não tínhamos ainda a salvação garantida através de Cristo, nós éramos escravos do pecado, ou seja, nós vivíamos no Egito, nós vivíamos no mundo, né? Como nós dizemos popularmente, né? Nós vivíamos no Egito, nós vivíamos no mundo. Mas através da graça redentora de Cristo, nós temos uma nova vida, nós temos uma forma de ver, né? E isso tem que fazer
com que nós vivamos de uma forma completamente diferente do que nós vivíamos e completamente diferente do que o Egito vive, para que quando Deus fala assim, olha, eu vou proteger vocês, eu vou guardar vocês, sabe por quê? Porque eu sei fazer distinção entre o meu povo e o Egito e os egípcios. Eu sei fazer a distinção entre o meu povo e o Egito. E o meu povo é aquele que meu povo é o povo que vive segundo a minha palavra. É o povo que vive segundo os meus mandamentos. Amém? Para a gente já indo finalizar, gostaria de então reforçar aquele texto que nós lemos no começo do livro de Romanos, né, a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 7, a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 17, que vai fechar isso que nós estamos falando, que diz assim: mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que vocês receberam. Olha só, se esse texto de Paulo, né, aos Romanos, não se encaixa perfeitamente com essas duas leituras, né, com essas duas partes da história que estão tão distantes, né, se a gente pensar em tempo, né, de anos, elas estão tão distantes, mas elas se encaixam perfeitamente nesse texto que Paulo fala, né, e frisa principalmente os pontos que eu coloquei como mais importantes. Paulo diz assim: mas graças a Deus por vocês que antes eram escravos do pecado, né? Nós éramos escravos do pecado, mas agora a gente obedece a todo deixa eu reler aqui. Agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que vocês receberam. Uma frase que eu até gravei, deixa eu achar aqui, foi a primeira frase que eu coloquei na mensagem, que diz assim, eu já falei ela hoje, eu vou repetir: a palavra instrui, a palavra de Deus, obviamente, a palavra instrui e a obediência leva à recompensa. A palavra instrui e a obediência leva à recompensa. Então eu preciso da palavra para ser instruído e eu preciso praticá-la para que eu possa receber a recompensa, né? Para que eu possa ser distinguido por Deus entre o seu povo ou o povo que não faz parte dele, o povo do Egito, né? Eu preciso, Deus deixa claro ali, eu separo, eu sei a diferença, eu sei quem é meu povo e eu sei quem não é meu povo. E a diferença entre ser o povo de Deus e não ser o povo de Deus é caminhar segundo a palavra dele, né? A própria palavra diz: se você me ama, você me obedece. Se você me ama, você segue os meus mandamentos. Não é um, não é dois, são vários textos, são vários versículos que dizem isso, né? Não é simplesmente ir para a igreja, nem que a nossa igreja seja virtual, né, por enquanto, mas não é simplesmente ir para a igreja, mas também é para ir para a igreja. Deus orienta a congregar, né? Então, por mais que eu possa louvar em casa, por mais que eu possa ler a palavra em casa, vamos entender que agora nós somos meio que forçados a fazer isso, tá? Mas tirando essa eu posso ouvir um louvor em casa, eu posso orar em casa, eu posso ler a Bíblia em casa, mas a palavra orienta a congregar, né? Aliás, a palavra nos orienta a várias coisas, e às vezes eu aceito algumas, às vezes eu não aceito algumas, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ser instruídos em toda a palavra, de Deus, amém? E para a gente fechar, para a gente finalizar, eu quero ler para vocês 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque escrito está, ou porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo, né? Só que, se vocês observaram, no começo do versículo está escrito assim:
porque está escrito, né? E o que a gente faz quando um texto diz isso? O que a gente faz? Escreve aí para mim. O que a gente faz, se você lembra, né? Todas as vezes que um versículo diz, porque está escrito, né? Nós temos que ser curiosos e dizer, opa, primeiro, se ele está dizendo que está escrito, tem que aguce a sua curiosidade e procura onde está escrito, porque isso vai completar a palavra, amém? E eu já trouxe para vocês, né? Está lá em Levítico capítulo 20, versículo 7, que diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer, porque está escrito, sede santo, porque eu também sou santo, né? E ele está fazendo uma referência a esse texto de Levítico, que foi escrito por Moisés, né? Que diz assim, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, né? Exatamente, já tinha sido profetizado, né? E a gente vê muitas vezes no Novo Testamento Jesus, Paulo, né? E tantos outros, Pedro, que nós acabamos de ver, né? Eles reforçando a palavra dos profetas, né? Reforçando a palavra daqueles que foram instruídos por Deus no passado, no Antigo Testamento, né? Aqui Pedro está reforçando a palavra de Moisés, né? E Moisés, ele está dizendo, olha, sejam santificados, né? Que falou para ele, né? Sede santos, porque eu sou o Senhor nosso Deus. Quando Pedro vai dizer sede santos, porque eu também sou santo, né? Ele tá, vamos lembrar que ele está fazendo uma referência a Cristo, a Jesus, tá bem? E Jesus mesmo disse várias vezes, se vocês querem olhar para o Pai, olhem para mim, porque eu vim para mostrar, para revelar o Pai. Eu vim revelar o Pai, tá? E como que isso vem para nós hoje, né? Quando nós perguntamos assim, tá bom, eu quero ser santo, porque Cristo também era santo. Eu quero ser santo porque Cristo também era santo. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Se instruindo da palavra e andando na palavra. Se instruindo da palavra e caminhando na palavra. É assim que eu vou ser santo. Lembrando, santo não significa perfeito. Santo significa separado. Separado para Deus. Eu, Isnar, eu sou santo. Eu perfeito? Não. Com certeza não. Tenho muitos defeitos. Mas eu sou santo. Separado. Eu sou separado para Deus. Amém? É claro que isso não existe em mim, né? Pelo contrário, é um compromisso que eu assumi com Deus de me santificar, de consagrar a minha vida, de consagrar a minha família, de consagrar as minhas atitudes, as minhas tarefas, né? De consagrar tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou para viver uma vida santa com Deus, ou seja, viver uma vida separada com Deus. Sede santo porque eu sou santo. Ele está dizendo assim, sejam separados, sejam separados, porque também separados, né? Então eu posso sim usar esse texto sendo meu hoje, né? E dizer para vocês, sede santo porque eu sou santo, ou seja, se separem para Deus porque eu também me separei para Deus. Eu me separei para viver uma vida com Deus, eu me separei para poder me consagrar e me santificar cada dia mais na presença de Deus. Amém? Nossa Páscoa esse ano, ela não está sendo frustrante. Para mim não está, e eu quero dizer para você que para você também não está, né? Eu acredito, como eu disse para vocês e mostrei para vocês na nós vamos ver uma Páscoa,
quando foi instituída por Deus. Nós estamos vivendo uma Páscoa muito parecida com a última de Cristo, quando Cristo instituiu a Santa Ceia, né? Nós estamos vivendo uma Páscoa onde nós podemos, assim como o povo de Israel fez naquela época, assim como os discípulos fizeram assim como os discípulos fizeram ali com Cristo, eu fico pensando assim, ó, quando Deus falou, vocês vão ficar na sua casa, vocês vão fazer o cordeiro, vocês vão fazer os pães sem fermento, vocês vão preparar as ervas amargas, vocês vão passar sangue no umbral, vai passar um espírito de morte, vai sair matando, e quem não tiver esse sinal vai estar livre, né? Eu fico imaginando assim, você estaria dentro da casa de que jeito? Celebrando, festejando? Mesmo tudo certinho, você ia estar apreensivo, você ia estar temeroso, como eu, porque eu estaria, com certeza. Mas eu fico imaginando essas famílias reunidas dentro da casa, né? Refletindo, sabe? Pensando no Deus que eles têm, sabe? Eu acho que refletiram tanto sobre a vida que eles estavam vivendo, sobre como eles estavam caminhando. Acho que nunca, em todo o tempo, eles tiveram tanto assim empenho para pensar em suas próprias vidas, né? Com certeza eles estavam orando e muito, né? Alguns morrendo de medo, outros nem tanto o medo em si, mas um temor, né? O temor do Senhor, né? Depois os discípulos ali com Jesus, Jesus sabia perfeitamente tudo que ele estava fazendo, né? E os discípulos estavam obedecendo perfeitamente a tudo que Jesus estava falando, mas eu fico imaginando se eles não estavam apreensivos, porque quando Jesus falou de voltar para Jerusalém, eles já falaram, você tem certeza mesmo que você vai querer passar essa Páscoa em Jerusalém? Porque nunca esteve tão perto, nunca os conspiradores estiveram tão a fim de te pegar, tão a fim de te matar. Tem certeza que você quer ir para Jerusalém mesmo? Eles fizeram esse questionamento para Jesus. Então eu fico imaginando eles ali com Jesus. Por mais que eles estivessem felizes de estarem com Jesus, eles com certeza também estavam meio apreensivos, estavam refletindo sobre as suas vidas ali. Não é verdade? Com certeza eles estavam refletindo muito ali. E eu fico pensando hoje em nós, né? Com certeza a gente fica pensando assim, poxa, a gente estaria na igreja hoje, provavelmente o pastor Isnar ia ter pedido para organizar a ceia de Páscoa, o carneiro, o pão sem fermento, a erva amarga, ali, o suco de uva, né? A gente ia estar ceando a ceia da Páscoa, né? Eu teria saído para almoçar com a minha família, eu teria almoçado em família, eu teria feito aquilo, eu teria feito isso, né? Tantas coisas que a gente poderia ter feito, mas deixa eu te perguntar, não seria igual o que a gente fez todos os outros anos? Será que esse ano não foi especial porque de fato nos levou a refletir mais? De fato nos levou a pensar mais o que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo, né? Será que essa Páscoa não foi mais de Cristo do que muitas em muitos anos? Será que essa Páscoa não foi de fato direcionada para Cristo mais, tá? Não estou dizendo que você não direcionava, tá bem? Mas será que nessa Páscoa Cristo não foi mais o centro da vida geral do que não foi há muitos anos? Eu acredito que nós estamos vivendo uma Páscoa muito especial mesmo. E eu louvo a Deus, né, por nos proporcionar, né, um ensinamento, por nos proporcionar uma reflexão, né? Deus é tão maravilhoso que Ele consegue transformar qualquer situação, né, que nós podemos de fato nos envolver mais, e que assim seja, que não seja só hoje, né, mas que todos os dias nós possamos direcionar mais a nossa vida para Cristo, hoje e todos os dias da nossa vida, né? Assim como o Paulo falou aos Romanos, né? Que nós possamos olhar para a nossa vida e podemos dizer, assim como Paulo disse, né? Eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque antes vocês eram escravos do pecado, agora
vocês caminham em toda a direção de Deus pelos ensinamentos que vocês receberam. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós oramos, Senhor Deus, nós intercedemos, ó Pai, nós clamamos, Senhor Deus, a Ti. E Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos na Tua presença, de louvarmos o Teu nome, de adorarmos a Ti, Senhor Deus, de engrandecermos, ó Pai, o Teu nome, Pai. E Te louvamos, ó Pai, porque este é o Seu dia, Pai. É o dia mais importante do calendário cristão. É o dia mais importante, Senhor Deus, da nossa vida cristã. É o dia de Jesus Cristo, não a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo. É o dia em que nós comemoramos a cruz vazia, o túmulo vazio, porque Cristo ressuscitou, venceu a morte, E como diz a palavra, ó morte, aonde está a sua vitória? Jesus Cristo ressuscitou. Nós louvamos a Ti, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor Deus, porque esse dia é todo Teu, Senhor. É todo Teu, Senhor. E que há muitos anos, ó Pai, não era tão Seu quanto hoje é. E, Senhor, que não seja só hoje, mas que todos os dias da nossa vida sejam Teus, Senhor. Que toda a nossa vida, Pai, seja direcionada segundo a Tua vontade e a Tua palavra. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos.